Mano, uma das coisas mais importantes no design é você saber conceitos e teorias que te ajudam a criar logotipos, design, enfim, todo tipo de gráfico na internet. E uma das coisas mais importantes que eu considero em relação a logotipos é você saber estruturar bem esses três pontos: pesquisa, design e revisão e entrega. Eu poderia separar esse último ponto, mas fica muito mais simples eu te passar ele voltado à revisão e entrega junto. Esse vídeo não é um tutorial ou uma dica de GIMP, mas eu creio que vai te ajudar muito aí no seu processo de criação de logotipo. A primeira coisa mais importante que eu considero em relação a criar logotipo é você fazer uma pesquisa do seu cliente. Entender a marca dele, que é você saber o que ele vende, saber o que ele fala, que tipo de público ele quer atingir. É importante você saber disso porque na hora que você está criando o logotipo, isso vai fazer muita diferença no tipo de mensagem que você está passando para o seu próprio cliente. Há um tempo atrás eu mostrei aqui sobre a Tempore, acho que o vídeo passado, mostrei sobre a Tempore, que é uma empresa de fotógrafo, né, Modenese, e eu expliquei um pouco em relação ao como eu fiz a criação desse logotipo. Passei bem por raso mesmo, né? Mas basicamente, quando ele me pediu para criar o logotipo, eu perguntei para ele, mano, o que você quer passar para o seu cliente? E ele disse, pô, eu gostaria de passar eternidade, tempo, fotografia. E o sentido que ele queria transmitir na mensagem do logotipo dele era que as pessoas possam sempre lembrar do momento em que elas passaram na vida delas com a fotografia. E por causa disso, eu quero que minha logotipo transmita isso de alguma forma. Então eu pensei em ampulheta e uma base de câmera, para que pudesse se tratar de uma câmera e também de uma ampulheta. Então eu criei esse nome Tempore com uma ampulheta invertida, né? Aqui eu explico um pouco sobre como funcionou esse tipo de tipografia aqui e também o logotipo em si, e também mostrei um mockup de como ficaria esse logotipo no cartão de visita, por exemplo. Então, primeira coisa, eu entendi a marca dele. Segundo, é analisar a concorrência do seu cliente. É importante também que você saiba que tipo de pessoas o seu cliente está concorrendo, que você pode criar designs melhores do que eles e estar se destacando mais, até mesmo você como design, pois às vezes o concorrente dele pode querer também contratar os seus serviços por causa do que você está transmitindo para o seu próprio cliente. E terceiro é definir um público-alvo. Na verdade, é você entender o público-alvo do seu cliente. Se você estiver fazendo um design para manicure e pedicure, por exemplo, você sabe que o público-alvo é mais mulheres, né? Então, barbearia, a mesma coisa, seria para homem. E assim por diante. É importante você entender isso, porque na hora que você estiver criando o seu logotipo, você vai saber se a sua fonte vai ser um pouco mais grossa, mais fina, médio, ou vai ter uma cor mais forte, mais suave, enfim. Isso tudo é abordado em relação a conceitos e teorias, né, de design. Se você inclusive tem dificuldade em estar entendendo um pouco sobre todos esses processos de design, tem o meu treinamento completo chamado Design Criativo. Você pode se inscrever lá e entender um pouco sobre tudo isso. Segundo ponto importante em relação ao design mesmo, escolher uma tipografia importante e também as cores, né? Para esse tipo de visual, eu escolhi o laranja, que é uma cor bem frequente nas imagens do meu cliente, e eu percebi que todas as fotos que ele tira, ele traz a sensação mais alaranjada, mais aquele laranja forte. Então, a logo nessa cor combina bastante com as fotos que ele já tira. E também, ela se adapta tanto ao preto quanto ao branco. Ele fica bem visível nos dois. E a tipografia, por se tratar de eternidade, eu coloquei uma tipografia mais serifa, que é mais séria, traz um pouco mais de profissionalismo e é bem mais sutil. O uso de formas e símbolos também é muito importante, porém, você deve saber usar eles da maneira certa, que é você, na verdade, fazer elas bem um pouco mais simples, né? Eu não sou muito adepto à criação de design em todos os sentidos, de cores muito fortes, marcantes. Eu gosto de coisas mais simples e sutis, mais voltado para o minimalismo.
E por isso mesmo eu acabei criando esse logotipo dessa forma, um pouco mais minimalista. Não cheio de coisas, cheio de objetos, enfim. Queria trazer algo mais simples, mais suave e que as pessoas possam se lembrar mais facilmente. Explorar espaços negativos também é importante dentro do seu logotipo, porque acaba que os espaços negativos também comunicam. E saber isso na hora que você está criando o logotipo pode te ajudar até mesmo a você processar o seu tipo de logotipo, né? E formas e curvas na hora que você está fazendo até mesmo uma fonte, por exemplo. E por final, o mais importante, né? É revisão e entrega. A primeira coisa, na verdade, é você saber apresentar o material. Então, não basta simplesmente você criar o logotipo e enviar para o seu cliente. É interessante que você veja o seu logotipo e saiba explicar de uma maneira coesa para o seu cliente que aquele logotipo que você criou traz a sensação que ele está querendo trazer. Então você pode explicar o porquê você fez uma ampulheta e o porquê você colocou essas linhas de base. Isso ajuda o seu cliente a entender que realmente você se preocupou em trazer dentro da marca dele o aspecto que ele quer que você leve para os clientes deles. Então aqui eu fiz uma breve descrição do que realmente eu quis trazer com esse tipo de logotipo, né? E ele simplesmente adorou o logotipo, sem nem mesmo pedir alteração. Colete também os feedbacks do seu cliente, porque os feedbacks vão te ajudar a saber se você está indo no caminho certo dentro do seu design. E isso vai junto também com o segundo ponto, que é você fazer os ajustes necessários com o seu design, beleza? Porque os ajustes eles vão te ajudar a refinar os seus processos de trabalho, o seu aprendizado e até mesmo quanto você está aprendendo com os seus próprios trabalhos. Não é simplesmente fazer o design ali, mas sim entender que isso ajuda o processo de aprendizado seu como design, de todos os modos. E por fim, preparar o arquivo e guia de uso, tá? Preparar o arquivo, eu até não coloquei aqui, mas é você preparar ele nos formatos SVG, JPG, PNG, PDF e enfim, tem vários formatos dependendo do tipo de projeto que você vai transmitir. E é interessante que você saiba guiar o seu cliente na hora que ele receber esses arquivos, né? Se você for enviar tudo isso, por exemplo, compactado em RAR, que é arquivo zipado, explique que ele precisa extrair esses arquivos e se ele for levar para uma gráfica, por exemplo, ele vai precisar do arquivo SVG ou talvez o PDF, dependendo dos tipos de gráficas que vão aceitar aquele arquivo. Você não vai enviar um PNG ou um JPEG e simplesmente dizer, olha, esse daí são os arquivos, enfim, aí quando ele mandar lá para a gráfica vai falar, poxa, mas PNG eu não vou conseguir fazer uma impressão top para você, para uma placa ou um banner, por exemplo. Então, você saber disso é importante na hora de você fazer a transmissão desses arquivos para seu cliente, porque o processo de exportação vai fazer com que o seu cliente saiba como usar aquele arquivo, e até mesmo para não danificar o seu trabalho feito ali, porque às vezes ele vai vir lá com o seu logotipo, enviando para vários clientes dele, e os clientes vão ver lá, nossa, que qualidade baixa desse arquivo, desse design, e vai desmerecer completamente o seu trabalho por falta de você mesmo não saber como levar esse seu trabalho para o seu cliente, beleza? Se você tiver interesse em estar entendendo mais sobre teoria, conceito de design, confira o link da descrição e tem meu vídeo de apresentação, onde é que eu te mostro onde é que eu converso com você, mostrando para você o que realmente é importante para um design. Não só para logotipo, mas também para flyers e, enfim, tudo sobre tipografia, teoria das cores, psicologia das cores, para você fazer artes bem melhores do que normalmente você poderia fazer. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.